Fala galera, como prometido, já está aí o segundo vídeo sobre dimensionamento elétrico, né? Eu vou estar terminando aí de fazer previsão de cargas, né? A divisão de instalação e vou estar passando todos os métodos para que a pessoa possa pegar o projeto da casa e passar até um orçamento, né? Você vai conseguir saber diferenciar a bitola de fios, saber qual disjuntor certo a usar, qual a curva do disjuntor, né? E qualquer dúvida, coloca um comentário aí. Não esqueçam de curtir o canal, né? Inscrever aí, mostrar para os amigos. Espero que gostem. Valeu! A iluminação 1020 watts. Tomada de uso geral 3760 watts. Falta uso específico para ter o total, né? Para ter o total de potência elétrica desse projeto, precisamos agora prever as TUI, né? As tomadas de uso específico, que são todos os equipamentos estacionários, né? O que é equipamento estacionário? São aqueles que não possuem plug. Foi muito bom eu falar isso. Gente, se você compra o aparelho, você comprou o aparelho na loja, ele veio sem plug, é porque ele não pode ser usado com plug. O pessoal, eu vejo, tem gente aí, os gambiarra, os gênios da lâmpada, que vão e colocam um plug no chuveiro e liga na tomada. Fica bonito, porém vai pegar fogo. Por quê? Tomada, fita isolante, esse tipo de coisa, são previstos para aguentar até 10 amperes, né? Apenas isso. Quer dizer que o aparelho, seu aparelho, você comprou ele sem tomada, sem o plug, não coloca plug. Beleza? Então, e existe, quer dizer que a tomada de uso específico, são todos esses tipos de equipamento que eu estava falando, e todos os que necessitam de circuito independente, que é o que a gente vai ver, ó. No 9.5.3.1, todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 A deve constituir um circuito independente. No caso das tomadas de uso específico, deve-se considerar a potência nominal do equipamento a qual essa irá alimentar. Né? Essa tabela aqui a gente tem apenas um exemplo, né? De potência de alguns equipamentos de uso residencial. Vamos ver qual os aparelhos que a gente tem no nosso projeto, né? É claro, né? Aqui tem, cadê o chuveiro? Chuveiro 5500. Lembrando que a gente ainda não escolheu, a gente não sabe qual vai ser a tensão do nosso projeto, né? Olha lá. Eu já coloquei aqui, né? Claro que eu já deixei tudo pronto antes de estar gravando. Já tendo conhecimento dos equipamentos estacionários, que é os que não tem plug, né? Que é o que? Condicionador de ar, olha lá. A potência, aqui gente, é só um exemplo, viu? Pode ter mais baixo, o mais alto. Se você tem o mais alto no mercado, sempre faz pelo o valor mais alto, né? Olha lá, o que é estacionário? Condicionador de ar, 1400 watts. Torneira elétrica, 2500 watts. E o chuveiro, aqui eu coloquei um de 5500 watts. Né? 5500 watts é o máximo para 127. Porém, se a gente decidir, se for decidido colocar a tensão a 220, o chuveiro tem muito no mercado aí que é o de 7500 watts, né? Então, já tendo conhecimento dos equipamentos estacionários, veremos quais são os que precisam do circuito independente, usando uma fórmula que tem a seguir aqui, ó. Gente, essa fórmula não fui eu que criei, entendeu? Por isso que tem esses nomes aqui. Aí eu vou explicar o que acontece, ó. P, né, potência, é igual a U, tensão, vezes corrente, né? Não fui eu que inventei isso aqui, tá? Agora nem me recordo quem foi que inventou essas siglas loucas aqui. Então, olha lá. Quer dizer, potência é igual a tensão vezes corrente. A nossa potência, então no caso,
seria 127 volts, que é o mínimo, né? Vamos fazer, a gente sempre, quando é prever alguma coisa, quando o limite é mínimo, a gente prevê o mínimo, quando é o máximo, sempre o mais alto, né? Vamos prever aqui a tensão mínima, né? A potência de 127, né? Que seria a tensão, vezes a corrente, que é os 10 amperes, né? Potência de 1270 watts. Então, com essa fórmula, sabemos que se o aparelho tiver uma potência maior do que 1270 watts, ele vai ser atribuído com uma tomada de uso específica. Vamos lá ver o que se encaixou. Olha lá, um cortador de grama é bom ter, né? Igual no caso lá se eu quiser colocar uma tomada lá esperando um cortador de grama, eu vou colocar ele lá no corredor, né? Forno micro-ondas, nesse caso aqui vai precisar. Torneira elétrica já estava como estacionário, né? Então vamos seguir em frente. Olha lá, como especificado na norma, as tomadas de uso específico, elas são calculadas em valor integral em watts, né? Olha lá, tá todas aqui. O nosso total então é esse aqui, né? 2.700. Vamos seguir em frente. Então, se nós for romaneio aqui para a gente calcular, para a gente prever qual vai ser a nossa tensão, primeiro a gente vai saber qual que vai ser a nossa tensão. A gente vai colocar a iluminação, né, que foi calculado 1020 watts, mais as tomadas de uso geral ficou em 3.760, mais as tomadas de uso específico ficou em 12.700 watts. Então temos um total de 17.480 watts. Somente com o valor da potência total prevista poderemos determinar qual será a tensão, né, que irá alimentar essa casa, levando em consideração que a regra geral é isso aqui, ó. Se a minha potência calculada, minha potência prevista, foi igual ou menor a 12.000 watts, né, que seria a 12 kW, quer dizer que a minha tensão vai ser 127 volts. Se ela estiver acima de 12 kW e abaixo de 25 kW, né, a minha potência vai ser de 220 volts bifásica. Se a minha potência, a potência calculada, for maior do que 25 kW, né, e igual ou menor do que 75 kW, a nossa tensão vai ser 220 volts trifásico. E tem mais, né? Como eu estou fazendo esse vídeo para baixa tensão, né? Eu achei interessante somente esses valores, né? Então, no caso, nesse projeto que a gente tá executando, né? A gente previu a potência de... Eu marquei até errado aqui, calma lá. Olha lá, a potência é 17.480. Deixa eu marcar aqui. 17.480 watts, né? Então, de toda forma, a alimentação usada vai ser de 220 volts bifásico. Então, agora está definido, né? Atenção, dei uma pausa aqui que eu estava vendo para ver se eu não cometi mais algum erro, né? É isso mesmo, 17.480 watts, né? Então, agora eu sei o poste padrão que eu posso pedir para minha residência. Eu sei, agora eu vou ter que recalcular agora porque eu tenho uma nova informação. Eu sei que a minha energia elétrica vai ser 220 volts, né? E assim, e depende de cada caso, viu, gente?
porque aqui eu sou do interior do estado de São Paulo. Quem fornece energia elétrica pra gente aqui é a CPFL, né? A Companhia Paulista de Força e Luz. Eu vou estar deixando o link disponível aí também, né, para vocês pegar tem um informativo, né, tem um arquivo em PDF que é muito legal para tá vendo sobre isso. Vamos lá em frente, ó. Essa tabela foi fornecida pela CPFL, né, é a que eu falei que vou deixar o link ali, né. Nosso projeto, então, ele se enquadra aqui em B1, né, que é acima dos 12 kW, né, e abaixo de 18, né. Olha lá, quer dizer que para essa tensão, né, que 220, ó, a limitação de motores, se for para motor usando uma fase e um neutro, eu posso ter 2 motores, fase e fase 3 motores. Aqui trifásico é claro que não. O mínimo da ligação do ramal de entrada é o cabo de 16 milímetros quadrados, né? Aqui está o tipo de caixa. O valor mínimo do disjuntor, né, 63 amperes, né? O eletroduto, né, o conduíte é de 32, né, que é de 1 polegada, né? E aqui tá os valores. Foi bom eu parar aqui, eu quero explicar isso aqui, ó. Quando fala em cabo, quando a gente fala 16 milímetros quadrados, é medida de seção, não é a mesma coisa que diâmetro. Deixa eu fazer o cálculo aqui, no caso aqui, ó, 16. Se eu tenho 16 de diâmetro, eu faço os 16, né, dividido por π, que é 3,1416. Cheguei no valor. Desse valor eu vou tirar uma raiz quadrada, isso, vezes 2. Quer dizer que no diâmetro, um cabo de 16 milímetros quadrados, ele tem aproximado, viu? Por causa que daqui é valor nominal, né? A gente fala, né? Mas só que no diâmetro, eu não sei a marcação. Quando você for medir, esse cabo vai ter aproximadamente isso, ó, 4 milímetros e meio, né? É um cabo de 16. Que às vezes a gente fala assim, nossa, mas é 16 milímetros dentro, não vai caber no conduíte. Não, é a área dele em quadrado, né? Bom, já falei, né, que é o OB1. Aqui é o requisito mínimo de ramal de entrada, né? Agora, será que esse 63 amperes vai suprir a nossa necessidade? Por isso que todo esse trabalho que vocês estão vendo aqui nesse vídeo deve ser feito antes de ligar a energia elétrica, porque é terrível, viu? Eu mesmo sou prestador de serviço e muitas vezes a gente chega num lugar só tem aquilo ali, só tem 127. E o dono do imóvel, ele não entende que é impossível fazer uma ligação, né? Não tem como ele fazer uma ligação pela carga que ele tem na casa dele. Por exemplo, se eu ligar 2 chuveiros elétricos, eu vou estourar aqui, ó. Vou estourar 100 amperes. Então é necessário ir com calma, né? Olha lá. Como a gente definiu sendo 220, ó, os aparelhos que exigiam um circuito independente, se fosse a 127 volts, né, como o caso de cortador de grama, olha lá, ele já não vai precisar mais. Por quê? 1.300 dividido por 220 é igual a 5,9 amperes. Já não vai precisar mais. Nem o micro-ondas, né? Apenas a torneira elétrica vai continuar sendo, não vai precisar desse cuidado especial, por se tratar de um aquecedor de água, né? Realmente ela exige um circuito à parte. Agora, como que eu fiz esse cálculo? É assim. Lembram que para calcular a potência, eu tenho que fazer tensão vezes corrente, né? Então, para calcular a corrente, basta eu pegar potência dividido pela tensão. Simples assim. Olha lá, a nossa lista de tomadas de uso específico já ficou bem menor, né? Você só vai ter 3 itens, né? O condicionador de ar, torneira elétrica e o chuveiro. Quer dizer que já vai dar uma baixada também até no nosso
na nossa previsão de potência, lembra? Como diminuiu aqui a tomada de uso específico, acabou baixando esse valor aqui também. Ai, que beleza. Aí a gente vai recalcular a potência desse projeto. Agora a gente tem uma informação que a gente não tínhamos, né, antes, né? Então, iluminação 1020, TUGs 3.760, TUIs 9.400. O total de 14.180 watts, né? Aí para calcular então a corrente, olha lá, eu pego a corrente é igual a 14.180 watts dividido por 220. Chegamos aqui a corrente de 64,4 amperes. Já verificamos então, já sabemos que não dá para fazer com o mínimo pedido lá pela CPFL, né? Mas vamos seguir em frente, né? No caso, a gente precisa o próximo disjuntor encontrado no mercado é o de 70 amperes, né? Mas não afeta em nada a ligação, a empresa vai ligar da mesma forma. Mas vamos fazer completo aqui, sempre façam completo, que é porque sempre a gente vai estar verificando esse valor não pode ser gastronômico também. Vocês viram lá que o valor máximo para baixa tensão é 100 amperes de corrente, não posso passar disso, senão até vai encarecer o meu projeto. Agora vamos fazer a divisão dessa instalação, né? Olha lá, segundo a NBR, lá no item 9.5.3, todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes deve constituir um circuito independente. Maravilha. Pontos de tomada de cozinha, copa-cozinha, área de serviço, Maravilha. Né? Vocês dão uma olhada, leem essa norma que eu vou estar disponibilizando, né? Só que basta só seguir a norma para eu fazer um projeto elétrico? Claro que não. A gente deve ter cuidado para não gerar gasto desnecessário, né? A gente tem que ter economia. Não se esqueça que a fiação é cobre. Cobre é caro. É caro. 1 milímetro a mais de cobre numa fiação de uma casa, falar para você, dá uma diferença danada, né? A gente tem que evitar então o consumo de fios mais grossos, disjuntores mais caros, né? Então vamos ver essa próxima tabela da NBR aqui, né? Tabela 47, seção mínima de condutor, condutores, né, e cabos isolados, né? Circuito de iluminação, qual que é o mínimo, né? É de 1,5 para cobre, né? No circuito de iluminação. Esquece esse alumínio. Não vai colocar um cabo de 16 dentro do conduíte, né? Então maravilha, ó. Então nós sabemos que é 1,5 para iluminação e 2,5 para circuitos de força, né? Que é para circuito de tomada de uso geral. É o mínimo que a gente pode usar, né? Aqui temos as medidas mínimas. Para um dimensionamento eficaz, é necessário levar-se em conta a corrente elétrica exigida, né? Fazendo aquele cálculo que eu mostrei antes, né? Começaremos então o dimensionamento da iluminação, né? Aplicando a forma já conhecida. Aí a gente compara esse resultado com duas tabelas que tem na NBR, né? Olha lá, a minha iluminação, então cheguei a 4,63 ampere de corrente. Olha lá. Primeiro a gente usa essa tabela 33, eu cortei só um pedacinho dela aqui, para saber como se identifica melhor o nosso projeto, né? Agora que já sabemos que é o item B1, vamos à próxima tabela. Aqui, quer dizer que o nosso caso, no nosso projeto, naquele projeto ali, se caracteriza aqui, ó, na coluna B1. E quanto ao número de condutores carregados, por se tratar de uma ligação bifásica, né, o ramal de entrada é de dois condutores fase e um neutro, então toda a instalação elétrica ele vai estar se encaixada aqui, ó, a 3 condutores carregados, né? Essa é a tabela 36.
então, que é B1, chegou aqui a 36. Qual que era o valor mesmo? Aqui. O valor da corrente da nossa iluminação deu 4,63 ampere, né? Quer dizer que era para pegar, no caso, ó, como a nossa corrente é abaixo do permitido, a gente poderia fazer, né? Aqui, ó, a 0,5. Porém, o mínimo permitido para a iluminação é 1,5. Olha que beleza. Como deu bem abaixo, a gente pode fazer toda a iluminação do projeto todo num único circuito, usando o condutor de 1,5. Vamos ver como é que ficou o nosso Romani aqui então. Olha lá. E mesmo já usando um condutor maior, mais potente, a gente tem que marcar essa corrente sempre, porque no final dessa tabela a gente vai novamente voltar lá para reconferir aquele disjuntor da entrada, né? A gente não quer ter o risco desse disjuntor ficar caindo ou que ele seja insuficiente, né? No caso de iluminação, vai ser circuito 1. Eu tenho como corrente 4,63 ampere. O meu condutor é de 1,5 mm quadrados. O disjuntor é de 6 ampere. E a tensão eu posso ligar de 127 ou 220 volts. Eu prefiro ligar toda a iluminação e toda a tomada de uso geral em 127 volts, né? Aí aqui eu coloquei, ó, para lembrar, ó, o disjuntor ele pode ser igual ou maior do que a corrente, né? Que é o caso que a gente colocou aqui. Mas o disjuntor ele tem que ser menor do que a capacidade de condução da corrente do condutor, né? O disjuntor ele tem que ser menor do que isso aqui, ó. Porque o que acontece é o seguinte: se eu colocar um disjuntor, vamos voltar naquela tabela. Se eu colocar um disjuntor, vou ver disjuntor de 6 ampere, né? Ele está abaixo do que o fio de 1,5 aguenta. Porém, se eu colocasse um disjuntor, eu colocasse ali 30 ampere nesse aqui, seria o mesmo de eu ter uma caixa d'água e colocasse a boia da caixa d'água acima da borda da caixa. O que que ia acontecer? Ia transbordar. E no nosso caso, vai pegar fogo, entendeu? Quer dizer que sempre a gente tem que, como é uma medida de proteção, o disjuntor sempre tem que estar abaixo do valor da condutividade do condutor aqui, né? Vamos seguir em frente. O que acontece? Isso, eu estava lembrando agora que eu falei, né, que eu gosto de fazer a iluminação e os plugs a 127 volts. O que acontece? Né, lembrando que na tensão de 220 tem 3 condutores vivos, né? Vai estar desse jeito disponível, né? 2 fases e um neutro, né? Quer dizer que se eu for usar, na minha instalação, eu for usar algum equipamento a 220, eu vou usar fase e fase. Se eu quero usar 110, eu vou usar fase e neutro. Porém, tomando cuidado para intercalar esse uso, para não sobrecarregar nenhuma das fases. Quando eu estava fazendo essa apresentação, aí eu lembrei que no estado de São Paulo são poucas as cidades, mas em outros estados acontece muito esse tipo de coisa, né? Existem cidades aí, até estados, eu lembrei por causa de Santa Catarina é assim, a distribuição é feita a 380 volts, né? Não há presença do condutor neutro, né? Nesse caso, só se pode fazer a ligação em 220, alternando sempre entre as fases, né? Eu vou pegar a hora esse condutor e esse condutor, alterei esse condutor, sempre tomando cuidado para não sobrecarregar as fases, né? Vamos chegar, olha lá, maravilha. Na hora de escolher o disjuntor, podemos escolher um que esteja acima da corrente prevista, porém isso eu já expliquei, né? Ele sempre tem que estar abaixo do que o condutor aguenta, né?
Nos pontos de iluminação do teto, agora está definida a potência, o retorno e o circuito, né? Assim, é opcional. Como eu fiz a iluminação toda em um circuito, isso eu tô falando que às vezes você pode pegar um projeto onde não esteja escrito nada aqui. Se não está escrito nada, quer dizer que é tudo num circuito só, né? Está tudo num circuito comum, né? Olha lá, as tomadas de uso geral, que tem um valor diferente de 100 VA, elas devem ser identificadas com seus valores, né? E a tomada de uso específico, ela deve formar a potência nominal dela, né, em watts. Olha lá. Aqui eu previ a torneira elétrica, né, 2,5 kW. E aqui o ar-condicionado com 1,4 kW. Já aqui no chuveiro, 5,5 kW. Esse aqui é o símbolo de uma tomada alta. Essa tomada alta, ela por padrão, ela tem que ficar 2 metros acima do piso acabado. Como eu preciso dela a 2,30 metros para ela ficar acima da tubulação do chuveiro, eu tenho que especificar ela aqui também no meu projeto, né? Vamos ver se eu não esqueci mais nada. Isso, vamos dar seguimento então, né? Calcular as TUGs com auxílio da norma, né? Os pontos de tomada de cozinha, copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderia e lugares análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais, né? Fica lá a cozinha, a lavanderia, corredor, as áreas molhadas deve estar com circuito à parte, né? Lembrando que na tomada de uso geral a gente multiplica o valor da potência aparente, né, que era em VA, pelo fator de potência 0,8, né? Após concluída a fórmula, olha lá, né, eu peguei o 1800 VA, fiz 0,8, joguei todos os resultados e executei a fórmula, né? E corrente é igual a potência dividida por tensão. Olha lá, chegamos ao valor de 11,27 ampere. Agora a gente vai e compara com a tabela. Olha lá, de novo deu abaixo, né? 11,27. Pela lógica eu poderia usar 1 milímetro, né, esse cabo. Mas mesmo que o cálculo da corrente aponte para o uso de um condutor de seção menor, devemos sempre respeitar o mínimo permitido para pontos de tomada, que é o fio de 2,5, certo? Então, olha lá como é que ficou. Notem que eu estou escolhendo sempre o disjuntor logo acima da corrente prevista, né? Isso aqui a gente fica dependente dos disjuntores que a gente tem, né? A lista de disjuntores que a gente tem no mercado, né? E sempre eu gosto de usar o disjuntor, o termomagnético, né? Que ele faz duas proteções. Ele prevê o aquecimento dos fios e sobrecarga também. Esse circuito também poderá ser alimentado a 127 volts, né? Vamos ver lá como é que fica distribuído entre as fases. Olha lá, cada circuito alimentado por fase neutro deve ter seus valores divididos entre as fases do melhor modo possível, né? Note que no valor da corrente de iluminação, olha lá, eu marquei na fase 1, né? E o das tomadas de usos específicos eu coloquei na fase 2. E assim eu vou levando para deixar esses valores sempre próximos, né? Se for aumentar, né? Como no caso do nosso projeto é pequeno, não deve aumentar muito não, né? E vou mostrar também no caso da ligação aonde tem alimentação a 380. No caso da alimentação a 380, e eu vou fazer as minhas tomadas de iluminação a 220,
O valor da iluminação foi dividido por 2, ó. Coloquei aqui na fase 1 e na fase 2. E no caso do circuito 2 eu fiz a mesma coisa, mas só que lá eu coloquei metade na fase 1 e metade na fase 3, né? Sempre intercalando as fases do melhor modo possível. Olha lá. Em locais de habitação, admite-se como exceção da regra, né? Corrente projeto, circuito comum, iluminação mais tomada. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, iluminação mais tomada. É sempre bom você ter um maior controle, né? Como nesse projeto, não optamos pelo uso de circuito comum. Agora somaremos o valor das TUGs restantes, né? Das outras tomadas de uso geral, para saber se podemos terminar agora usando mais um circuito ou mais, né? Olha lá. Chegamos ao valor de 1180 watts, né? Fizemos a divisão aqui usando a fórmula, chegou a 5,36 ampere. Agora a gente vai e compara lá com a nossa tabela. Então, comparando com a tabela, novamente ó, o valor abaixo, né, do permitido. Mas então a gente vai usar o mínimo aqui, ó, 2,5. Beleza. Quer dizer que o restante coube no mesmo circuito. Vamos ver como é que está ficando então o nosso romaneio. Olha lá. Quer dizer que circuito 1 de iluminação, né, corrente 463. Feito com condutor de 1,5, disjuntor de 6. O circuito 2, tomada de uso geral, ficou com a corrente de 11,27 ampere, condutor de 2,5, disjuntor de 16. E o circuito 3, lá com 5,36 de corrente, condutor de 2,5 também. Quer dizer que todos esses até agora a gente pode fazer a ligação a 127 volts, né, monofásico. Agora só falta calcular os circuitos independentes, né? Agora falta pouco. Notem que eu substituía a potência do chuveiro elétrico, era de 5.500. Eu coloquei um de 7.500, porque é o mais usado, né? O que mais o pessoal compra aí, né? Mas não tem problema não. Olha lá. Executa a fórmula, né? Potência dividida por 220. Então no circuito 4, que vai ser do condicionador de ar, 6,36 ampere. Na torneira elétrica, que é 11,36 ampere. Isso, 2.500, ficou com 11,36 ampere. E o chuveiro, olha lá, que é o campeão do gasto de energia elétrica, com 34,09 ampere. Chegamos aos valores de, olha lá, o condicionador de ar vai ser feito com um condutor de 2,5, disjuntor de 10 amperes, né, com a tensão 220. Torneira elétrica, disjuntor de 13 ampere, 220. O chuveiro, notem que eu coloquei os números aqui, é o número do circuito, né? Disjuntor de 40 ampere. Então teremos um total de 6 circuitos nesse projeto, né? Que notem que é o seguinte, ó, no chuveiro, a corrente prevista nos permitiria um cabo de seção menor, né? Vamos dar uma olhada. Olha lá, a corrente 3409. Olha lá. Poderia ser usado, ó, 3409 está abaixo de 36, poderia ser usado de 6 milímetros, né? Que é a corrente, né? Nós poderia usar aqui. Só que como o disjuntor mais próximo que eu tenho é o de 40 ampere, então eu tenho que jogar aqui como o próximo acima, né? Que seria os 10 milímetros quadrados, né? Como digo, porque para seguir aquela regra que eu já tinha falado antes, né?
que o disjuntor ele pode ser de valor igual ou maior que a corrente do circuito, desde que o valor seja menor que a capacidade de corrente prevista, né, do condutor, né? Sempre tem que respeitar isso aqui. Vamos seguir em frente. Com a soma dos valores da corrente, podemos então prever que nosso quadro irá trabalhar com a corrente de 70,07 A. Este será alimentado por um cabo de 25 mm e um disjuntor termomagnético de 70 A, curva C. Olha lá, ele é o curva C. Por que o curva C? Esse curva C ele fecha, ele desarma com um valor de carga, né, com curto-circuito de 5 a 10 vezes a sua corrente nominal, né? Esse tipo, o disjuntor curva C, ele só deve ser usado em corrente acima de 32 A, como será o caso do chuveiro, né? Já os outros circuitos, não, tudo curva B. O curva B, o que acontece? Ele desarma com um valor de curto-circuito, né, com fechamento de carga, que dê de 3 a 5 vezes o valor nominal. Quer dizer que ele protege mais, ele é mais sensível, né? Assim, não vou ficar falando muito sobre os disjuntores, não, porque é um longo caminho. Não vou nesse vídeo não vou nem estar falando muito nem sobre disjuntor, DPS, DR. Isso exige que eu faça um vídeo à parte só sobre esse tipo de caso. Vou seguir em frente. Então, nesse projeto a gente vai ter 6 circuitos de distribuição. Então a gente pode optar por ter um disjuntor geral ou não no quadro de distribuição. Se a gente optar em não ter, né, deixar só o disjuntor lá no relógio e o restante só disjuntor de circuitos, a gente pode já instalar o disjuntor de 70 A, né, o curva C, lá no relógio padrão, e os disjuntores do circuito no quadro. Porém, para que acontecer isso aqui, para prever ampliações futuras, né, até mesmo para prever a substituição, né, dos equipamentos por outros mais potentes, é interessante o disjuntor geral de 70 A no quadro e um outro mais potente no relógio padrão, né? Como assim? Como mais potente, né? A gente pode prever o valor da corrente do relógio padrão usando uma regra de 3 simples, né, com base nos dados que temos, né, que pelo projeto, nosso projeto ele exige 6 circuitos efetivos, né, que se enquadra aqui nessa tabela. Como a gente tem 6 circuitos e de acordo com a tabela ele deverá ter 8 espaços para disjuntor, a gente pode aplicar a regra de 3 facinho, olha lá. Quer dizer que para 6, se para 6 disjuntor a corrente é de 70 A, aplicando a regra de 3, 8 seria quanto? Então quer dizer que o X é igual a 8 vezes 70 dividido por 6. Chegamos num total de 93,33 A, né? Com o resultado, podemos optar então pelo uso de um disjuntor de 100 A no ramal de entrada, não tem problema nenhum, não vou precisar de nenhuma ligação especial, eu posso colocar ele lá no poste padrão sem problema nenhum, né? E o disjuntor geral dentro do meu quadro de 70 A, lá no quadro de distribuição. Só que com isso, o que vai mudar? O condutor, né, que alimenta o meu quadro geral, que era de 25 mm, ele passou para 35 mm. Só isso que mudou, né? Para continuar naquela regra do disjuntor ser menor do que a capacidade de corrente do condutor, né? E aqui ficou, esse aqui é o romaneio que você pode apresentar até indexado junto com o memorial descritivo, né? Aqui está pronto, isso aqui você pode colocar num documento, é oficial, entendeu? Você levando isso aqui tudo pronto lá
para a companhia de energia da sua cidade, vão ligar e vão te dar parabéns. Aqui já está tudo belezinha. Vamos ver como é que ficou o nosso projeto então. Quase acabado? Não está acabado. Olha lá. Notem a indicação de cada ponto com o respectivo circuito. Ó. A tomada, ó, essa tomada é o do circuito 4. Quer dizer que eu pegando o projeto mais o romaneio, ó, circuito 4, eu já sei que é o ar-condicionado. Eu sei o tipo de condutor que eu vou usar. Ali, ó, tomada do circuito 3. Aqui já ficou tudo legal. O quadro de distribuição sempre o mais próximo possível da entrada. Aqui o que ficou faltando aqui foi só prever a passagem dos eletrodutos, mas isso vai ficar agora para o próximo vídeo. Como eu disse antes, eu tenho que fazer já um outro vídeo voltado à leitura e interpretação de projeto, mostrando toda a simbologia elétrica. Bom, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. E é isso aí. Bom, gente, valeu. Obrigado mesmo,